Presta atenção no pensamento do dia. O pensamento do dia ele é um pouquinho longo, mas ele é fantástico. É um pensamento muito importante e algumas vezes nos esquecemos disso. Então presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Fique atento. A genuína base da humildade cristã consiste, de um lado, em não ser presumido, porque sabemos que nada possuímos de bom em nós mesmos, e de outro, se Deus implantou algum bem em nós, que o mesmo seja por essa razão totalmente debitado à conta da divina graça. Quem disse esse pensamento, você pode ter ouvido, pode ter achado ele complexo, né? Foi João Calvino. Pastor, não entendi muito bem o que o João Calvino quis dizer aí. João Calvino disse o seguinte, que aquele verdadeiro cristão, ele reconhece que se ele tem algum bem, esse bem vem por causa da graça de Deus. Resumindo, é isso. Se ele tem algum bem, não um bem material, mas se ele faz algum bem, se ele pensa de forma bondosa, isso só acontece por causa da graça de Deus na vida dele. Porque se fosse por ele, ou se fosse por mim, todo o meu pensamento, toda a minha ação sempre seriam maus. Isso é verdadeiro, a Bíblia comprova esse pensamento. Se estamos longe de Deus, nada que sai de nós pode ser bom. Nosso coração, nosso pensamento, nossa ação. Agora, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, quando Ele nos toca, Ele transforma o nosso ser e começamos a agir com bondade, mas bondade por causa da graça, por causa da misericórdia de Deus em nossas vidas, não porque é algo natural. Naturalmente nós somos maus. Então pense nisso. Isso é uma verdade. Fere o nosso ego, mas é uma verdade. A partir do momento que o homem caiu, o homem se corrompeu, tudo que o homem passou a fazer começou a focar nele mesmo, no egocentrismo, e como resultado sempre teve uma má vontade por trás. Mas quando Jesus vem e resgata, nos livra desse pecado, Ele começa a restaurar a nossa vontade, para que possamos fazer realmente o bem. Isso é graça de Deus em nossas vidas. Então, agradeça ao Pai, porque você foi tocado pelo Santo Espírito. Agradeça ao Pai, quando você consegue ter um pensamento sincero de bondade, porque isso também é graça do Pai. Amém? Pensamento interessante, né? Pensamento que a princípio parece complexo, mas quando paramos para analisar, nós vemos que ele é verdadeiro. Estamos, caminhando aí pelo livro de Mateus. Eu falo que estamos passeando, porque na verdade são meditações. Não estamos fazendo um estudo aprofundado do livro de Mateus. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo pela manhã é recebermos uma palavra que nos fortaleça, que fortaleça o nosso espírito e que sigamos o nosso dia aí já fortalecidos. Então estamos fazendo meditações baseadas no livro de Mateus. E esse livro ele já nos ensinou tanto, porque ele relata a vida de Jesus, ele relata a fala de Jesus, já trouxe tantos ensinamentos. Então você que vive infeliz, olhe aí os vídeos gravados, lá tem todos os segredos da felicidade. Quem trouxe esse segredo? Pastor? Não, Jesus Cristo. Jesus Cristo ele fala quem é realmente feliz. Então se você olhar os programas passados, você vai ver passo a passo para você realmente ter uma vida feliz. Jesus fala isso de forma muito clara. Jesus fez diversos milagres e nós estudamos esses milagres. Nós vimos que a fé é a base de tudo. Então Mateus ele é um livro muito rico que fortalece a nossa vida. E hoje nós vamos também, eu falo, degustar de uma pequena
porção de Mateus, que está em Mateus 18, versículos de 1 a 4. Texto muito conhecido, mas eu quero fazer uma breve meditação sobre esse texto. O tema é: sejamos como crianças. Eu vou ler o versículo. Os irmãos que porventura não puderem estar aí com suas Bíblias, prestem atenção. Mateus 18, de 1 a 4, diz o seguinte: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior do reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior do reino dos céus. Mateus 18, de 1 a 4. Texto bem conhecido, bastante conhecido. Os discípulos, como sempre, estavam causando, né? E eles estavam lá discutindo quem que é o maior. De novo, né? A maldade original, o egocentrismo. Quero saber quem que é o melhor, a competição. Quem que é o melhor no reino dos céus. E Jesus, como sempre age no ambiente, ele sempre pega algo que está ali próximo. Ele trabalha de forma objetiva e prática. Olha o que Jesus fala, ele chama uma criança, coloca, né, no colo dele e usa essa criança como exemplo. Fala, ó, para você ser grande no reino dos céus, você tem que se tornar como essa criança. E aí nós devemos pensar, por que Jesus citou a criança como exemplo? O que a criança tem que pode ser o exemplo daquele que é o maior no reino dos céus? Eu quero trazer aqui 3 características que são importantes em uma criança. 3 características que você pode olhar, você pode pensar e você pode adequar para a sua vida. Porque com certeza você quer alegrar o coração do nosso Pai. Com certeza você quer alegrar o coração do nosso Deus. Se você tiver essas 3 características, você alegrará o coração do Pai. Então, pensa comigo. Quando Jesus pega e fala, ele cita o exemplo de uma criança. Primeira característica que eu quero trazer: aquele que tem filho sabe. Aquele que tem uma criança em casa sabe. É a questão da confiança. Confiança no pai. Confiança na mãe. Eu tenho meu filho. E o que eu falo para ele é lei. O que eu falo para ele é regra. Agora está crescendo um pouquinho que ele está começando a questionar. Que ele está começando a pensar a respeito do que eu respondo para ele. Mas em regra a confiança dele é total. Ele não tem preocupação nenhuma. Ele acorda pela manhã, pergunta: cadê meu café? Vai tomar o café dele. Chega na hora do almoço: estou com fome. Dá comida para ele, né? Preciso do tênis. Ele não passa pela cabeça dele de que a provisão poderá faltar. Não passa pela cabeça dele que existe alguma dificuldade. Não passa nada de ruim na cabeça dele. Para ele é natural olhar para o pai e saber que o pai provê. É a confiança. Ele não tem o menor problema com isso. Nós falamos, pensamos, ficamos preocupados. O que vai ser amanhã, como vai ser, como faremos, para pagar as contas. Ele não tem a menor preocupação. Sempre está tudo bem. Sempre está tudo tranquilo. E Jesus, ele traz esse exemplo da criança. A criança, ela confia no seu pai. Isso não importa, o nível social, o nível de econômico que os pais têm. Para ela não importa, porque a referência é o próprio pai. Então a confiança está sempre ali. Então o primeiro ponto que nós devemos ter em relação ao nosso Pai Celestial, é também o quê? Confiarmos. Eu sempre olho para Ele e é um exemplo para mim.
eu falo, eu deveria ser igual a ele, acordar e falar: pai, mais um dia, obrigado, né? Vamos lá para o pão nosso de cada dia, para o nosso trabalho. Pai, o Senhor é um pai, o Senhor provê. Depositarmos a nossa confiança no nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é bom e ele cuida de nós, assim diz a palavra. Pela fé nós cremos e nós provamos isso dia a dia, como o Pai cuida de nossas vidas. Então, o primeiro ponto é confiança. Você tem confiado realmente? Ou você entra em desespero, você fica chateado, você fica estressado? E agora o que vai acontecer? Né? Confie em Deus. Um segundo ponto de uma criança, a dependência. Ele depende totalmente de nós. O meu filho, ele depende totalmente, tanto de mim como da minha esposa. Para amarrar, né, um tênis, a gente precisa abaixar e amarrar para ele. Ele até está aprendendo. Aí ele fica tentando. É quando eu vejo que ele já tentou um pouquinho, eu vou lá e ajudo, para ele aprender a fazer, né? Mas é totalmente dependente dos pais. E para ele essa dependência é normal. Tanto é que se eu não forço, eu vou ficar amarrando o tênis dele até os 50 anos de idade, né? Pai, amarra para mim? Não, tenta primeiro você, depois se você não conseguir, eu faço. A criança, ela confia e ela depende totalmente nos pais. E é dessa forma que Deus quer que nós ajamos com Ele. Que nós derramemos confiança e que dependamos dEle. Você que tem filhos sabe como é. Eles vivem tranquilamente. Para eles tudo está sempre muito bem, muito bom. A alegria faz parte da vida deles. Porque eles olham os pais e sabem que ali tem uma proteção, ali tem um refúgio, sabem que dali virá a solução. E dessa forma nós devemos olhar para o nosso Deus. Olho, né, para os montes, e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Dependamos do nosso Deus. Você não vai se frustrar. Você confia em Deus, dependa dEle, realmente acorde com alegria. Mais um dia que o Senhor meu Deus me dá. Muito obrigado, Pai. Vamos lá. Pai, abra as portas. Coloca a sua expectativa, como fizemos agora há pouco na oração. Coloca a sua expectativa, coloca a sua dúvida no Senhor, no nosso Pai, no nosso Deus. Pai, estou aqui novamente, dependo de Ti. Por mim eu não consigo fazer nada. Preciso de Ti. Abra um caminho. Abra a porta. Pai, me mostre que eu vou caminhar. E caminhe confiante de que Deus, Ele proverá. E o terceiro ponto, humildade. Humildade aqui no sentido de simplicidade. A criança, ela é simples, o pensamento é simples, o pensamento é objetivo. Muitas vezes você se preocupa em dar um presente caro para ela e ela brincar com a caixa, ao invés de brincar com um presente. Você já teve essa experiência? Você dá aquele presente para ela que serve caríssimo, ela pega, tira o presente dentro da caixa e brinca com a caixa. A simplicidade. Se eu soubesse, eu teria comprado a caixa, né? Não o presente. Nós adultos, nós damos valor monetário às coisas. As crianças não. Elas pensam de forma simples, elas agem de forma simples. E Deus se alegra com isso. E nós devemos nos alegrar também. Humildade. Reconheçamos, somos pecadores, sim. Como o pensamento aqui do João Calvino. Somos maus, sim. Pai, reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu sou mau e reconheço que o bom que sai de mim é por causa da sua graça. Pai, reconheço que não consigo fazer as coisas, que precisam da sua ajuda. Assim como meu filho fala, Pai, me ajuda a amarrar o tênis.
a simplicidade, a humildade. Eu reconheço, Pai, eu não tenho forças. Ao invés de tentar resolver tudo sozinho, com a força do seu braço, olha a Deus, Pai, me ajuda, me mostra o caminho. Pai, me dê competência para fazer o que eu tenho que fazer. Pai, me dê ânimo, me dê força, me dê sabedoria para agir da forma que eu preciso agir. E o Pai ouve. O Pai ouve e Ele derrama ainda mais graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Então você quer ser grande, você quer alegrar o coração de Deus? Confie em Deus. Dependa de Deus. E seja simples na presença dEle. Seja humilde na presença do Pai. Se coloque como pecador. Com toda a sinceridade do seu coração. Reconheça que você não consegue agir da forma que gostaria. Que no final você sempre acaba agindo mal. E obedeça os mandamentos de Deus. Você vai alegrar o coração do Pai. Você vai alegrar o coração do nosso Deus. Pensamento simples, né? Mas pratique na vida. Ele é extremamente prático. É um pensamento do dia a dia. Acabou hoje o Conectados. Já saia praticando. A confiança, a dependência e a humildade diante de Deus, diante do Pai. Faça isso também diante dos irmãos. Eu confio em Deus. Dê o exemplo para sua família. Está numa situação difícil? Mostre esse exemplo. Confiamos em Deus. Deus proverá. Pai, ouça o clamor da minha família. Porque Deus ouve sim a nossa oração. Deus está atento sim à nossa vida. Ele não está longe de nós. Não criou e nos abandonou e nos deixou jogados, não. Deus, Ele olha, Ele cuida de nós. E Ele espera essa confiança, Ele espera essa dependência, Ele espera essa simplicidade, essa humildade. Amém?